Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Bom, pessoal, hoje nós vamos revisar um pouco do assunto da semana passada, certo? E fazer atividade sobre ele. Para isso, eu vou voltar ao slide da semana passada para a gente dar uma olhadinha e depois ao exercício, né? Vamos lá para a apresentação do slide. Bom, vamos lá. Como uma revisão, né? Vamos lá. Bom, vamos revisar um pouquinho, né, do substantivo e de todos os tipos que ele tem, né? Lembrando que um substantivo, ele pode ser classificado de várias formas e não somente assim, ou substantivo primitivo, só isso, ou substantivo simples, não. Ele pode ser classificado de várias formas entre eles, ok? Então, vamos lá. O substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia, né? Os substantivos são variáveis em gênero, masculino e feminino, número, singular ou plural, grau aumentativo e diminutivo, né? Vamos andar mais rápido no slide hoje, porque Bom, classificação dos substantivos, né? Os substantivos, eles podem ser comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples ou composto, ou também coletivo, né? O substantivo comum é o nome comum dado, voltando. O substantivo comum é o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar com letra minúscula, né? Se eu digo garrafa, pode ser qualquer garrafa. Se eu digo pente, pode ser qualquer pente. Não é isso, gente? Então, por isso que ele diz que é comum e generalizado, né? Não é específico, ele é generalizado. Então, ao falar de garrafa, de pente, de copo, de prato, eu estou falando de qualquer um desses elementos, ok? Vamos lá. Substantivo próprio é o nome específico que se dá ou alguns indivíduo ou indivíduos, lugar, lugares, né? Marca ou marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula. Aqui, no caso, tem alguns exemplos, né? Substantivo comum e próprio. Vamos lá. Nos comuns tem cachorro, próprio, dog, que no caso é o nome de um cachorro específico. País, né? Brasil, país específico também. Escritor, né? Comum. E Carolina de Jesus, que é uma escritora, né? Independente de existir qualquer Carolina no Brasil, mas Carolina de Jesus é uma pessoa específica, por isso que é um nome próprio, né? Deus comum, Afrodite próprio, refrigerante comum, Coca-Cola próprio, que é o nome de uma marca específica de refrigerante, planeta comum e próprio Terra, porque é um planeta específico, né? Exemplo, meu cachorro é engraçado, dog é engraçado, né? Dog é um cachorro específico, então, por isso que é substantivo próprio. Nas duas sentenças, cachorro é um substantivo comum, pois é o nome que se refere a todo e qualquer cachorro. Dog é um substantivo próprio, pois refere-se a um cachorro específico, certo? Vamos lá. Substantivo concreto e abstrato, né? Aí temos exemplo de mala e de lâmpada de mala, como vocês viram semana passada, né? E vamos lá. Os substantivos lâmpada e mala designam seres com existência própria, que são independentes de outros seres. São, assim, substantivos concretos, né? E o substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe, independente de qualquer outra coisa, né? Independente de outro ser existir, né? Observação, substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário, né? Aí tem seres do mundo real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc. Seres do mundo imaginário, saci, mãe d'água, fantasma e assim por diante também. Vamos para o próximo. Substantivo abstrato é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar.
ou existir. Não pode, ou designa o estado, qualidade, ações, sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos ou sem os quais não podem existir, certo, gente? Então, esse é o substantivo abstrato. Ele depende de outra pessoa, de outro ser para existir ou se manifestar, certo? Exemplo, vida, estado, rapidez, é uma qualidade, né? Viagem, uma ação, saudade, um sentimento. Todas essas coisas dependem de um outro ser para se manifestar ou existir. Exemplo, beleza exposta. Jovens atrizes veteranas destacam-se pelo visual. Ou seja, né, o substantivo beleza designa uma qualidade. E a qualidade beleza, ela depende, né, das jovens atrizes para existir, né, gente? Então, vamos lá. A beleza não existe por si só, não pode ser observada. Só podemos observar a beleza em uma pessoa ou coisa que seja bela. A beleza depende de outro ser para se manifestar. Portanto, a palavra beleza é um substantivo abstrato, certo? Vamos lá. Próximo slide. Bom, aqui temos a questão do substantivo primitivo e derivado, né? As palavras terra, planta e ferro são palavras primitivas, né? Delas são o quê? Se formam outras palavras, palavras essas que são chamadas de derivadas. Por quê? Porque formam de substantivos primitivos, né? Da palavra terra, planta e ferro, que são primitivas, formam-se aqui as palavras terreiro, plantação e ferradura, né? Gente, os processos de formação de palavras recebem nomes específicos, no caso, derivação e composição. Derivação, quando são acrescidos elementos chamados afixos no final e no início e no final. No caso, no início ele é chamado, o afixo ele é chamado de prefixo e no final ele é chamado de sufixo, né? O que não vem, no caso, agora, mais adiante, nós vamos ver, certo? Exemplo, desmentir e terreiro, né? Desmentir, o afixo, né? No caso chamado de prefixo, é o des que conserva o verbo mentir, né? Terreiro, no caso, aí tem a palavra, vem da palavra terra e é acrescentado o sufixo eiro, certo? Vamos lá. Composição, quando uma palavra é composta por duas ou mais palavras já existentes, né? Exemplo, pé de moleque, segunda-feira, corre, corre, dia a dia, e lá vai muitos outros substantivos, né, gente? Vamos para a próxima. Processo de derivação e composição são muito utilizados na língua portuguesa para a formação dos substantivos, que podem ser classificados como simples ou composto, primitivo e derivado, né? Substantivo simples, formado por apenas uma palavra, no caso aí tem pai, mãe, carro, repolho, alface, couve, chuva. O substantivo composto, formado por duas ou mais palavras, né? Tem guarda-roupa, guarda mais roupa, couve-flor, couve mais flor, beija-flor, beija mais flor, né? Substantivo primitivo, né? Que não, são substantivos que não são derivados do outros, que não vêm de outra palavra da língua. Então, pedra, jornal, gato, homem, terra, fogo, luz, avião, feudo, né? Já o derivado, né? O substantivo derivado, ele deriva de uma palavra primitiva para que ele exista. Então, vamos lá. O substantivo derivado designa substantivos formados a partir de um substantivo primitivo existente no idioma, na nossa língua portuguesa, né? Exemplo, pedreiro, né? Que deriva de pedra. Jornalista, que deriva de jornal. Gatinho, que deriva de gato. Homúnculo, que deriva de homem. Terrestre, que deriva de terra. Fogaréu, que deriva de fogo, e assim por diante. Certo, gente? Passando para o próximo slide. Bom, o substantivo coletivo, né, em uma só palavra, né, designa vários seres, né, várias coisas. Então, vamos lá. Substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie, costuma estar em uma forma singular, embora designe um conjunto de múltiplos seres ou de coisas. Vamos lá. Assembleia, congresso ou bancada, né? Coletivo de parlamentares. Batalhão, exército, pelotão ou tropa, coletivo de soldados. Caravana, coletivo de viajantes, peregrinos ou mercadores. Colônia, coletivo de imigrantes. Comunidade, coletivo de cidadãos. Corpo docente, coletivo de professores. Elenco, coletivo de atores ou artistas. Falange, coletivo de soldados ou anjos.
família, coletivo de parentes, população ou povo, coletivo de pessoas de uma determinada região, né? Esses aí foram alguns exemplos que nós trabalhamos, mas existem, como eu falei semana passada, existem vários outros, certo, gente? Então, agora nós vamos passar para a atividade do livro, certo? Aqui foi somente para vocês relembrarem quais seriam os substantivos que nós iríamos usar aqui na atividade, né? O substantivo, que é a classe, palavra que nomeia os seres, né? E seus tipos, certo, gente? Então, vamos lá. Aqui na página 23, né? Aplicando conhecimentos, tem aqui, primeira questão. Você vai ler a seguir um novo trecho do livro O Menino do Espelho. Vocês lembram do livro, do texto do Menino do Espelho, não é isso? Que o menino, no caso, ia sempre no espelho e aí movimentava o braço direito, o espelho, o braço esquerdo, sempre era no contrário. E aí, o que foi que aconteceu? O menino criou, né? Criou uma coisa chamada olho de gato, se não me engano. Esqueci o nome agora. Mas aí, o que foi que aconteceu? Ele lá, nesse negócio que ele criou, ele colocou o nome dele ao contrário. E aí, nesse momento, ele quebrou o... como é que diz? O encanto, quebrou o encanto. E o menino saiu do espelho, né? Ele foi, botou a mão lá e o menino saiu do espelho junto. E aí o menino, no caso, o encanto só poderia ser revertido se ele, ou se alguma pessoa visse, né, que ele agora eram dois, né? Fernando e Ordina Ref, certo? E aí o menino voltaria para o espelho, né? O reflexo dele voltaria para o espelho e aí tudo acabaria, certo? Então, vamos lá. Você vai ler a seguir um novo trecho do texto O Menino do Espelho, posterior ao momento em que o personagem Fernando combina com Ordina Ref, sua imagem refletida no espelho, que este deveria substituí-lo sem que fosse visto juntos, né? Até porque se eles fossem vistos juntos, o encanto acabaria. Ordina Ref me revelava verdadeiras maravilhas, conhecia coisas de outro mundo, me contou que existe vida em outros planetas, em milhões deles, contudo igual à vida na Terra, reprodução exata de tudo o que acontece aqui, as mesmas pessoas, os mesmos países, os mesmos problemas, que no mundo dos espelhos de onde ele viera, era possível viajar para o passado, correr os séculos. Bom, diante desse fragmento lido aqui na página 23, né? E do restante dele aqui na página 24, vamos lá. Vamos reler aqui na última frase para dar continuidade, né? Que no mundo dos espelhos, de onde ele viera, era possível viajar para o passado, correr os séculos, até o princípio dos tempos e a criação do universo. Ou ir para o futuro saber o que aconteceria de hoje até o final dos tempos. E mais, ele dizia que a sua voz era igualzinha à minha. Todo mundo tem na vida uma oportunidade de ser dois. Nos momentos de coragem, por exemplo, em que uma pessoa faz as coisas que se julgava incapaz, os atos de heroísmo nos instantes de perigo, quando a gente é capaz de pular um muro ou subir uma árvore, que normalmente seria impossível de conseguir. Quem você pensa que está fazendo tudo isso, senão o outro? Aquela tinha sido a minha oportunidade e jamais seria igual. Vamos lá. Pela leitura desse trecho, é possível constatar que a combinação firmada entre o personagem Fernando e seu reflexo, Ordina Ref, foi positiva ou negativa para ele. Explique. Releia o trecho abaixo. Os atos de heroísmo nos instantes de perigo, quando a gente é capaz de pular o muro ou subir numa árvore, que normalmente seria impossível de conseguir, quem você pensa que está fazendo tudo isso senão o outro? Em sua opinião, quem seria o outro a que o personagem se refere nesse trecho? E aí, gente, quem seria o outro, né? De acordo com a leitura do texto, desse fragmento, quem seria o outro? 3. Observe os significados que um dicionário atribui ao substantivo heroísmo. Heroísmo. Substantivo masculino. 1. Qualidade ou caráter de quem é herói ou do que é heróico. 1.1. Ideal do herói ou da heroína extremada, grandeza de alma, magnanimidade, generosidade. O H de um mártir. 1.2. Comportamento exemplar caracterizado por extrema coragem em face do perigo e por total dedicação a uma causa pela qual se combate. Arrojo, bravura, valentia. O
H dos soldados. 2. Ação heróica. Enquanto durar a paixão, recorrerá a todos os homens para ombrear-se ao ideal de seu amor. Sinônimos. Heroicidade. Ver também sinonímia de coragem. Antônimos. Ver sinonímia de coragem. Etimologia, herói mais ismo, ver, herói. Hawaii corporativo. No caso, foi retirado do dicionário Hawaii, né? Vamos lá. Terceiro A. Como é formado o substantivo heroísmo, né, gente? Lembrando que, né, tem a questão dos afixos. Vejam aí como é formado o substantivo heroísmo, de acordo com o que nós vimos nos slides que foi repassado. B. Leia as palavras a seguir, numeradas de 1 a 4, e relacione-as aos substantivos correspondentes que trazem a terminação ismo. Se houver necessidade, consulte um dicionário, né? Aí tem 1, comportamento, 2, esporte, 3, doença, 4, sistema político, né? A, montanhismo, B, presidencialismo, C, companheirismo, D, botulismo, né? Agora, letra C. A palavra heroísmo poderia corresponder a algum dos substantivos enumerados de 1 a 4 na questão anterior. Explique. Quarta questão. Reproduza o quadro abaixo e preencha-o com substantivos destacados no texto da atividade 1, conforme a classificação de cada um. Observe que o mesmo substantivo pode receber mais de uma classificação, exatamente como eu já tinha falado antes, né? Aqui tem no quadro primitivo, derivado, abstrato e concreto, certo? Aí vejam direitinho, né, como é que vocês vão preencher esse quadro, né? Ponham ele no caderno direitinho, lembrando que todas essas atividades do livro têm que ser feitas no caderno, certo? Não precisa que vocês copiem tudo, basta colocar o número da questão e as respostas, né, com a página sinalizada, tudo direitinho, certo, gente? Essa foi a nossa atividade da aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido, mas caso haja alguma dúvida, vocês vão pegar e vão procurar o professor de vocês para que elas sejam sanadas, certo? Bom, né, como eu já falei anteriormente, né, protejam-se, certo? Protejam-se, ok? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, pessoal, com fé em Deus.